Como escaparemos nós se desprezarmos uma salvação tão grande, inicialmente anunciada pelo Senhor e depois confirmada por todos os que ouviram esta palavra? Ore comigo. Pai querido, obrigado por estarmos aqui presentes diante de Ti para ouvirmos a Tua palavra, para aprendermos com ela e para buscarmos assim a Tua vontade realizada na vida de cada um de nós, da nossa família, dos nossos negócios, em tudo. Nós queremos a Tua presença e a Tua vontade realizada. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos, lá de Hebreus capítulo 2, diz que importa que nós nos apeguemos com firmeza às verdades ouvidas e que se nós negligenciarmos algumas coisas, corremos um sério risco de, ao desprezarmos essas coisas, de perdermos a própria salvação. Há uma mulher na Bíblia, cuja história você conhece e que eu gostaria de repeti-la, que está em 3 evangelhos, está no evangelho de Mateus, de Marcos e Lucas, e eu vou ler o texto no evangelho de Marcos. Era uma mulher que sofria de uma hemorragia já há 12 anos e Jesus a curou. Diz o texto de Marcos assim: grande multidão seguia a Jesus, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu ao menos lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra aquele poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Hebreus diz lá: como nós escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? E diz lá o autor, o escritor de Hebreus, que tínhamos ouvido a respeito dessa salvação do próprio Senhor Jesus e aquelas mesmas coisas que foram ouvidas da sua própria boca, depois foram confirmadas por todos os que ouviram a sua mensagem, que estiveram com ele e que provaram da presença dele, da salvação vinda dele, dos milagres operados por ele. E aí o escritor diz, então, como nós vamos escapar se nós desprezarmos, se nós negligenciarmos uma salvação tão grandiosa, tão maravilhosa? Essa mulher, que parece que se inclui bem no contexto do autor da carta aos Hebreus, tem uma história muito interessante, na qual existem algumas características, alguns pormenores que se acham presentes em grande parte ou em quase todos ou até em todos os milagres operados por Jesus. E por que eu estou falando isso? Porque talvez você esteja necessitando da operação de um milagre na sua vida. Talvez você esteja buscando em Deus algo que você não sabe como fazer para obter. Talvez seja um candidato forte a que Deus opere algo milagroso. Um milagre é algo fora da explicação humana, fora da explicação da ciência, fora do alcance humano. E há uma curiosidade, um paralelo grande neste texto, porque diz que esta mulher vinha padecendo muito por causa da hemorragia, mas que ela também padecera na mão de vários médicos. Nós estamos vivendo dias em que pessoas não estão sabendo lidar com a avalanche de notícias, de informações científicas e pseudocientíficas, de notícias verdadeiras e fake news. Enfim, muitas coisas têm sido faladas e as pessoas ficam
sem saber como agir, e eu vejo reações tão tristes, às vezes, de pessoas discutindo com amigos, que antes eram aquelas pessoas que andavam juntas, mas porque parece que preferiram escolher uma afirmação mais voltada a uma posição social ou uma posição política do que uma posição de quem ama verdadeiramente, começam a criar barreiras nas suas amizades, nos seus relacionamentos. Veja só o que a história desta mulher nos ensina, e que tem muito a nos ensinar para os nossos dias, embora se refira a algo acontecido aí há quase 2000 anos, não é? Mas veja como é atual o conteúdo dessa história. Diz que esta mulher estava sendo comprimida por uma multidão que seguia a Jesus. Nós os vemos no meio de multidões e nós ficamos pressionados, comprimidos pela multidão. E às vezes não sabemos como agir, para onde ir, e a tendência mais preponderante, a tendência mais fácil de ser seguida é nós andarmos com a multidão. E às vezes andamos sem saber para onde estamos indo. Veja que a solução para aquela mulher estava não na multidão, e não na caminhada da multidão, ou o que eles estavam fazendo, ou a atitude com que eles estavam fazendo aquilo, mas sim em uma pessoa que estava lá, a pessoa do Senhor Jesus. E diz que esta multidão comprimia a Jesus e certamente era um empecilho para que esta mulher chegasse lá. Talvez você tenha pensamentos de pequenez exagerados e você deixe passar pela sua mente: puxa, quem sou eu para que Deus se lembre de mim? Quem sou eu para que Ele faça na minha vida alguma coisa? Há tanta gente mais importante, há tanta gente que estudou mais do que eu, há tantas pessoas com fundamentação naquilo que elas estão falando. E a Bíblia diz que o mais simples entre aqueles servos de Deus, o que pode ser chamado de o menos sábio, se bem que isso não existe no meio do povo de Deus, mas o que poderia ser dito, o menos sábio, é mais sábio do que os mais sábios deste mundo. Porque Deus lhe dá a capacidade de vislumbrar no meio de tudo que está acontecendo, no meio da compressão dos dias e da multidão, faz a pessoa capaz de vislumbrar onde está verdadeiramente a solução, onde está o descanso, onde está a meta a ser seguida, onde está o rumo a ser traçado e o que é que nós não podemos perder no meio do caminho. A multidão comprimia Jesus, ia até empurrando de certa forma, e aconteceu, diz a Bíblia, que esta mulher, que vinha sofrendo já há 12 anos de uma hemorragia, vislumbrou, enxergou Jesus. Como diz lá na carta aos Hebreus, tendo sido anunciada e depois confirmada muitas vezes, certamente esta mulher ouvira falar de Jesus pelos seus amigos, talvez pela sua família, por pessoas próximas e com certeza até pessoas que conheciam o seu problema, porque não havia como esconder o problema que ela tinha. Esta hemorragia tinha 12 anos e muito sofrimento trazia. Nós já vimos tantos cenários diferentes na nossa vida, sejam eles de ordem econômica, social, política, enfim, tantas coisas já aconteceram e parece que a gente pensa que é a primeira vez que estamos vendo aquilo quando deixamos a nossa vida ser comprimida pela multidão e pelas informações ou pelas desinformações. Diz que essa mulher já sofria há 12 anos. Eu poderia quase que afirmar que, dependendo da idade que você tem, é tanto a contagem dos seus anos, é o número de anos descontado da infância, que você não percebia ainda o que estava acontecendo, mas é o número de anos que você tem suportado sofrimentos, de uma forma geral. Não vou dizer que você venha sofrendo pelo mesmo problema, como é o caso dessa mulher há 12 anos, mas nós passamos por sofrimentos. E Jesus afirmou que isso aconteceria. Ele disse: no mundo passareis ou tereis aflições, mas não desanimem, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esta é a postura, esta é a informação do Senhor que falou sobre a salvação. Essa mulher que ouvira falar a respeito dele, enxerga Jesus ali no meio e começa a traçar os seus planos. Diz que ela tinha sofrido muito.
uma das necessidades para que você alcance Jesus é que você reconheça que alívio para a sua vida não virá desta vida, não virá deste mundo, não virá dos governantes, não virá dos médicos, não virá da ciência. O alívio de que você verdadeiramente necessita é ter certeza de que o seu nome está escrito num livro, um livro maravilhoso chamado de O Livro da Vida, no qual estão inscritos os nomes de todos aqueles que aproveitaram a oportunidade em vida e confessaram a Jesus como Senhor de suas vidas. Ilustrando esta caminhada até Jesus, esta mulher nos ensina que eu preciso considerar que realmente esta vida é de sofrimento e que há um tipo de sofrimento que só Jesus pode me livrar dele. É o sofrimento causado por causa do pecado. É o sofrimento causado por causa da desobediência a Deus. E não que ela vinha passando por uma situação de pecado, mas o que ela tinha no seu corpo era consequência da entrada da desobediência da raça humana ou do ser humano em relação à vontade de Deus. Ela poderia dizer, eu não tenho nada com isso, eu não tenho culpa, eu não tenho... Por que é que eu estou passando por isso? Muitas pessoas perguntam, por quê? Por que eu? Por que meu Deus? E, enfim, ela em vez de ficar pensando nisso, ela sabia. Eu tenho sofrido, mas existe uma solução para mim. Você, para alcançar Jesus, precisa ter certeza de que Ele é a solução. O próprio escritor aos Hebreus diz assim que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Você precisa crer que Ele está, que Ele é e que Ele pode todas as coisas e buscá-lo, como quem busca o livramento do sofrimento eterno para a sua vida. Ela então olhou para ele e começou a traçar o seu plano. Enfim, ela com certeza olhou para trás também, porque diz aqui que ela padecera não só da sua hemorragia, ela padecera na mão de vários médicos. Curioso que nós vemos médicos aqui e médicos acolá, fazendo afirmações completamente contraditórias, em algumas coisas concordando, mas parece que as afirmações são buscadas de acordo com aquilo que se quer defender. Eu não estou aqui para defender a posição de um ou de outro, eu quero dizer que se você confiar única e exclusivamente em uma classe especializada, seja uma classe de médicos, seja a classe dos engenheiros, a qual eu pertenço, seja a classe dos religiosos, seja a classe dos políticos, seja a classe dos psicólogos ou dos filósofos, com toda certeza, você não vai encontrar a solução para o maior problema que você tem vivenciado enquanto presente aqui nesse planeta. O Senhor Jesus é quem tem a solução, Ele é quem pode todas as coisas e Ele é aquele para quem você tem que olhar. Mas, na história dessa mulher, a gente descobre que há mais um sintoma que precisa estar presente na nossa vida. Sabe qual é? É que eu preciso reconhecer que eu não encontro a solução para o meu maior problema em nada, em nenhuma filosofia deste mundo, em nenhum mestre deste mundo, somente no Senhor Jesus. De repente eu preciso ter padecido mesmo, ter sofrido enquanto eu busquei solução em outros lugares, talvez na ciência, talvez na cultura, talvez no estudo, talvez na posição social, enfim, talvez eu tentei impor as minhas ideias e tenho que ter padecido ao descobrir que isso pode ter até feito alguma transformação, causado alguma transformação, mas não trouxe o descanso, o alívio de que eu verdadeiramente necessito, porque esta paz de que eu preciso, somente Jesus se intitula o príncipe dela. Ele é o príncipe da paz. Ele é quem prometeu que deixaria e deixou a sua paz para você e para mim. Então reconheça que todas as tentativas frustradas não passaram de sofrimento, de achar que daria certo, se eu fizer isso, se eu mudar daqui, se eu adquirir isso, se eu conquistar tal coisa, se eu tiver tal posição, e você olha para trás e diz, olha, eu consegui, eu alcancei, mas isso não me trouxe o resultado do qual eu precisava. A Bíblia diz que esta mulher tinha padecido e tinha gasto tudo o que ela tinha. Há
Há algo negativo, mas há positivo aqui nessa afirmação. Você precisa gastar tudo, você precisa reconhecer que tudo que você tem não tem valor. Tudo que você tem nas mãos, tudo que você é, tudo que você alcançou, tudo que você conquistou, toda a posição que você tem hoje não é nada diante daquele que você precisa alcançar na sua vida. Porque se nós julgamos que nós somos alguma coisa, que nós temos algum valor, ou que nós podemos alcançar dele porque merecemos alguma coisa, nós ainda não gastamos tudo o que nós possuímos. Reconheça o que você é, o que você tem, onde você está hoje, de onde você veio, a história da sua vida, o reconhecimento do qual você é digno. Coloque isso tudo num saco e diga, olha, isso aqui é muito bom para este mundo, para esta vida, mas nada disso é suficiente para eu alcançar ao meu Senhor e ter uma vida de descanso, de comunhão com Ele, estar na presença do meu Deus. Ela reconheceu e ela tinha gasto, ela gastou, ela desprezou, deixou para trás. Isso não tem valor, porque diz assim, sem, contudo, nada aproveitar. Pelo contrário, indo a pior. Reconheça que todas as tentativas que você fez de dar um jeito na sua vida, de tratar de fazer a sua vida feliz, realizada, se foram feitas sem colocar Deus, não no meio, mas acima de tudo, foram frustradas e levaram você a pior. É necessário reconhecer isso. Enquanto eu acho que eu posso dar um jeitinho, enquanto eu acho que eu posso alcançar alguma coisa, eu fico muito aquém daquilo que Deus quer e pode fazer por mim. Enfim, diz que ela tinha ouvido falar da fama de Jesus, como o escritor de Hebreus diz que nós temos ouvido dele. Como é que nós vamos escapar se nós negligenciarmos essa salvação? Ela ouviu falar, mas ela não desprezou. Ela ouviu falar, guardou aquilo no coração e a primeira oportunidade que surgiu, ela aproveitou e disse, eu vou buscar o que eu preciso. Eu vou buscar a minha salvação. Se pelo menos eu conseguir tocar nas vestes daquele homem, já vai ser suficiente para eu ser curada. A gente poderia entender aqui, se eu pelo menos conseguir ser tratado como um servo dele, se eu pelo menos for reconhecido como um que está no meio do seu rebanho, mesmo que seja tanta gente que eu desapareça no meio, se eu estiver no meio do povo daquele homem, com certeza eu vou alcançar dele os benefícios, aquilo que eu necessito e a minha salvação, graças a Deus. Diz que ela foi, imagina a dificuldade, uma mulher que tinha 12 anos de uma hemorragia. A medicina não tinha solução para ela naqueles dias. Ela tinha gasto tudo, portanto era uma mulher mal alimentada, era uma mulher enfraquecida pela doença e por não estar se alimentando. Tantos conselhos bons nós encontramos nesses dias. Durma bastante, beba muita água, alimente-se bem, faça exercício físico, tenha sonhos, faça planos, leia livros, desenvolva-se, muito bons conselhos. Mas quem dera nós colocássemos acima desses conselhos, encontre-se com aquele que pode ir além do que isso tudo pode fazer pela sua vida. Encontre-se com alguém que vale a pena considerar isso tudo como perda, como desperdício, se ele não estiver presente. Ah, meu querido, se você botar Deus presente nos seus planos, se você convidá-lo a fazer parte da sua vida matrimonial, se você convidá-lo a estar presente na educação dos seus filhos, você que está correndo de um lado para o outro para achar ocupação para esses meninos, para essas meninas dentro de casa, como é que eu vou fazer? Se você convidar a Deus para ter o primeiro lugar na sua vida e na vida do seu lar, você vai descobrir a grande diferença que isto faz a partir de agora, nos dias que virão. Aquela mulher deu um jeito, e a multidão era uma barreira. Qual é a barreira que te impede de ir ao Senhor? A barreira talvez da vergonha? Porque imagine você ser contado entre crentes, você que sempre ouviu falar que crente é um negócio assim desprezível, pois são os crentes verdadeiros que vão habitar o céu. Você que sempre ouviu que não, aquela religião, eu preciso manter distância. Você que tem amigos que desprezam o Evangelho, talvez seja vergonha. Ou talvez você que andou no meio de gente culta, gente sábia, gente que buscou os filósofos mais proeminentes dos nossos dias, de anos passados, de épocas passadas, e que conhecem todos os detalhes dos pensadores. Talvez você pense, mas eu vou me sentir rebaixado por causa disso.
pois é este homem que precisa entrar na sua vida para transformá-la e dar um jeito nela. Talvez a barreira seja o fato de ninguém ter falado para você de Jesus. Talvez você tenha sido enganado até hoje, mas hoje você tem a oportunidade de dizer: Senhor, obrigado porque os meus olhos estão sendo abertos, obrigado porque minha mente está sendo liberta nesse momento para que eu possa entender o teu plano e a tua vontade. Seja qual for a barreira, transponha, passe por ela. Deixa para trás, porque o que você necessita está depois da dificuldade, está além dela. Talvez esses dias de dificuldade estejam se constituindo para você a barreira que tanto fazia falta para você descobrir que todos os seus sonhos de um dia para o outro podem ser frustrados. Mas sabe uma coisa? Há um tipo de plano que nunca vai ser frustrado. A Bíblia diz que os planos de Deus nunca serão frustrados. E Ele tem planos tão maravilhosos para você, para sua casa, para sua vida. Aquela mulher conseguiu tocar nas vestes de Jesus e a Bíblia diz que logo, imediatamente, a hemorragia se estancou e ela sentiu que isso tinha acontecido. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus é exatamente assim. Nós sentimos imediatamente alguma coisa mudou. Não sinto mais que as coisas estão iguais. Alguma coisa mudou. Você vai dar o próximo passo e você vai descobrir que você está tendo dentro de você agora aspirações mais nobres, desejos mais elevados, pensamentos mais altos, valores que antes você não carregava acima de outros. Você vai descobrir que ética se torna algo importante para você e você vai descobrir que isso tudo está muito acima de todos os valores que você carregou na sua vida. Ah, como eu gostaria que você fizesse o que ele mesmo diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como eu gostaria que você descobrisse a diferença que isso faz na vida de cada um, lançar sobre ele a sua ansiedade e permitir que ele cuide de você. Faça isso hoje. Ele vai transformar a sua vida. Diz a palavra que, além disso, ela estava atemorizada, tremendo, e esse tremor certamente era do medo de responder no meio daquela multidão toda, por causa da sua situação, enfim, mas também era porque aquele era o Senhor dos Senhores, e era também porque estava fraca, enfim. Ele pergunta quem é, e ela vem e declara a verdade. Você precisa ser um portador, um declarador da verdade. A verdade precisa estar na sua boca, nos seus lábios. Cuidado quando você se apega a coisas que são ditas por aí. Cuidado com pensamentos, com ideias que são propostas, defendidas de um lado e de outro. Tenha você a sua ideia a respeito das coisas de Deus. Busque você a vontade dele para a sua vida. Permita que, acima de tudo, a palavra de Deus esclareça, clareie o seu entendimento e liberte você da escuridão das trevas, nas quais o nosso maior inimigo tem procurado manter todas as pessoas. Além de ser liberta da sua doença, a Bíblia diz que Jesus falou para ela o seguinte: filha, a tua fé te salvou. A maneira com que você se aproximou de Jesus, de entrega total, de descobrir que nada mais tem valor, de dizer que aquilo era o melhor que você poderia buscar. Esta fé que te trouxe até mim, Jesus está dizendo em outras palavras, esta fé é o que conduziu você a mim como autor e consumador da fé e da tua salvação. Você faça isso hoje, você vai descobrir a salvação e a maravilha que existe em Jesus. Vai ser instantaneamente, como o Senhor disse que aconteceu, como a Bíblia diz que aconteceu na vida dessa mulher. Ele disse: vai-te em paz e fica livre do meu mal. Eu vou orar com você, mas hoje nós vamos escrever de novo e dar o nosso testemunho, e você vai escrever algo do tipo: eu sofria tanto por não conhecer a solução para os meus problemas, mas o meu sofrimento acabou porque Jesus entrou. Você vai escrever algo desse tipo. Confesse, dê o seu testemunho. Isso é importante que saia. No caso, não vai ser da sua boca, mas você vai escrever. Você vai deixar o testemunho lá para a vergonha do seu inimigo, aquele que tem colocado as barreiras. Para as dificuldades, você vai colocar lá: eu encontrei o descanso, porque eu conheci Jesus como Senhor da minha vida. Vamos orar. Querido Deus, queremos em primeiro lugar te dar graças pela tua palavra que é tão maravilhosa.
Obrigado, Senhor, porque nós não precisamos mais viver atemorizados. Nós não precisamos mais viver como quem não tem solução. Nós não precisamos mais viver atemorizados. Nós não precisamos mais viver sem rumo, porque nós conhecemos ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a deixar para trás tudo que nós julgávamos que tinha algum valor e poderia fazer alguma coisa. Ajuda-nos a desprezar e superar as barreiras. Ajuda-nos, Senhor, a, com fé, depositarmos a nossa vida inteiramente nas Tuas mãos. E é o que nós estamos fazendo e repetindo o que o fizemos, afirmando isso nesse momento pela fé em um nome precioso do Salvador, do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você. Que você, assim como essa mulher provou instantaneamente da mudança no seu corpo, sentiu, que você esteja nesse momento sentindo o peso que sai. Quando nós lançamos sobre ele a nossa ansiedade, todo o peso, toda a aflição, todo o sofrimento se desfaz. Que você receba um toque especial de Deus na sua vida, no seu lar, nesse momento. Que o Senhor esteja presente na sua casa, que a graça dele esteja sempre presente aí, que o amor de Deus se faça presente no seu lar, na sua vida, e que o poder do Espírito Santo, o consolo do Espírito Santo, esteja sobre você em todo o tempo, a ponto de fazê-lo mais que vencedor em qualquer circunstância. Deus o abençoe. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.